Oi, oi. Oi, pessoal, tudo bem? Doutor Márcio, sempre com a gente, que felicidade, que honra. Nossa quinta-feira, hoje com a professora Betina, Cássio. Pessoal, eu já avisei a professora Betina, né? Que a gente vai começar. Isso que eu ia perguntar, o Gustavo já deu que a live de hoje seja tão boa quanto a de ontem. Gostou da de ontem, Gustavo? Gente, isso que eu ia perguntar. Vocês estão vendo aí que o Café com Tributo lançou... Aí, a professora Betina deu um oi, vou convidá-la. Vocês estão vendo que o Café com Tributo lançou um projeto novo, né? Que é essa maratona de lives que a gente vem fazendo. Semana pelo meu perfil, semana pelo perfil da Ellen Guedes. Eu ia perguntar se vocês estão sentindo o impacto disso, se está sendo proveitoso para vocês que estão nos assistindo, se vocês estão gostando dessa maratona de lives e se eu, pelo menos, tenho aprendido muito e o objetivo é compartilhar conhecimento. Então eu quero saber se esse conhecimento está chegando aí para vocês. Eu vou convidar a professora Betina, vou apresentar o projeto, vou apresentar o currículo dela e a gente começa, tá bom? Aí, convidei, vamos ver se ela tá. Oi! Oi, Tudo bem, professora? Boa tarde. tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Que prazer e que honra ter você aqui com a gente hoje. É uma satisfação muito grande, uma experiência nova. Acho que live no Insta eu ainda não tinha feito, então É? eu estou Ai, olha, debutando. espero que seja a primeira de muitas. Que honra estrear aqui com a gente do Café com Tributo, viu? Ah, que bom, obrigada mesmo. É. Professora, então, como a gente estava falando, o Café com Tributo tem um projeto que surgiu da necessidade da gente compartilhar conhecimento gratuito. De uma das coisas boas que a gente tirou desses dias tão tristes que estamos vivendo aí de pandemia é a possibilidade dessa aproximação, cada dia com o Estado e com um professor renomado, diferente, que nos brinda aí com conhecimento. Então, mais uma vez, te agradeço. Muito obrigada por estar aqui e encampando e abraçando aí o nosso projeto. Imagina, é uma satisfação muito grande poder contribuir. Eu que agradeço o prestígio, uma satisfação. Essa semana é uma semana inteira dedicada à advocacia tributária na prática e ainda entrou um grande colega e amigo, advogado tributarista aqui também do estado de Mato Grosso. Essa semana é uma semana inteira dedicada ao direito tributário na prática. Então a gente separou algumas coisas, recebemos, né? Como sempre, a gente abre a enquete de perguntas e aí eu vou filtrando para ver o que já falamos, o que não falamos, e tivemos bastante pergunta até repetida. Então a gente viu que mais ou menos ali a 3 a 4 é uma dúvida de quase toda a nossa classe. Aí eu vou conduzindo, né? Mas só para antes apresentar a professora. A nossa professora Betina é advogada, professora de Direito Tributário pela Universidade Federal do Paraná. Então hoje estamos aqui com o Paraná e presidente do IETRI. Acertei? Isso, perfeito. Então pronto, demorei, mas acertei, né? É. Tá. O Não, que a até que gente não demorou, foi só uma vez. uma vezinha. Porque aquele dia eu tava fazendo de todo mundo junto, então eu mandei pra arte tudo junto. E aí tava da Fabiana também, né? Que a gente vai fazer uma live Ah, com a Fabiana amanhã. Aí acho é. que trocou. E o dela Ah, foi Ietri. E dela, não, eu não sabia. Falei, agora eu entendi que foi não, errado. tudo, nós estamos tudo em família, não faz mal. Ah, que bom, que bom. Pessoal, a primeira pergunta que a gente tinha separado é que nesses dias de pandemia a gente está vivendo muitas coisas novas e o governo federal tem tentado ajustar as medidas na frequência dessas mudanças, né? Então lançou-se mão aí de um pacote de medidas visando fomentar a economia e visando também impedir a disseminação do coronavírus. Sobre as medidas tributárias adotadas pelo governo federal, qual é a sua visão? Olha, nós estamos vivendo um momento cuja palavra de ordem é solidariedade, né? E essa solidariedade deve se verificar
não só nas relações pessoais, como também nas relações profissionais, econômicas e, inclusive, sobretudo para o nosso interesse aqui hoje, nas tributárias. Não que o termo solidariedade ou que a ideia de solidariedade já não conviva normalmente no âmbito do direito tributário. A tributação é um instrumento de solidariedade em si, em tempos de crise ou em tempos de normalidade. Então, essa ideia de que é necessário se ter uma visão mais humanística do direito tributário norteou, na verdade, o pacote de medidas adotadas pelo governo. Então, o governo, de fato, quando sobreveio essa crise sanitária e aí, acompanhando essa crise sanitária, também a econômica, entendeu por bem tomar algumas medidas dirigidas à tributação e às questões trabalhistas também. Né? As trabalhistas a gente viu que de fato foram boas, né? Então, assim, são questões para facilitar, vamos assim dizer, a vida do empresário e evitar aqui um mal maior, tanto no aspecto econômico, como nas relações de trabalho também. Né? Essas medidas que alcançaram todo mundo, alcançaram também os escritórios de advocacia, que naturalmente têm empregados e, na maior parte das vezes, são pessoas jurídicas, até por questões tributárias também. Né? Então, é nesse aspecto que eu gostaria de fazer essa abordagem do direito tributário em relação a essa questão dessa crise econômica e sanitária. Então, o que nós observamos desde logo como medida inicial do governo? Declaração de estado de calamidade pública, o que autoriza a assunção de determinadas atitudes, a tomada de determinadas decisões, e foi isso que o governo fez. O que é importante a gente destacar antes de eu arrolar essas medidas? É que nós, da área tributária, não que eu esteja exagerando, mas nós somos o máximo da importância no âmbito do direito, entendeu? Adorei, eu acho que eu vou gravar. No final, a gente sempre faz um post com as melhores frases. Então, vamos repetir essa para eu anotar e vai ser essa aí que eu vou colocar lá. Somos o máximo. Não que nós somos o máximo, né? Sejamos o máximo, mas o fato é que o direito tributário, de fato, é o ramo mais importante do direito. É a solução e o problema, né? Assim como pode criar muitas soluções, pode criar muitos problemas e, às vezes, até, sinceramente, eu sinto o peso da responsabilidade de ser uma operadora do direito em matéria tributária. Por quê? Porque, como eu te disse, diante do estado de crise ou de normalidade, sempre o primeiro foco é a tributação. Por quê? Porque nós estamos falando de dinheiro. Dinheiro é a solução, como pode ser o problema também, né? Então, nós já passamos por outras crises, como uma crise econômica em 2015. Ia dar um oi para o nosso colega da Federal, também da Comissão de Direito Tributário Nacional. Hamilton entrou e ele está aqui, sem dúvida, concordando também. Então, realmente, nós somos... É um ramo do direito, de fato, muito importante. De fora a parte, a vaidade, como eu falei, ele, de fato, é um ramo do direito bastante importante, porque pode ser realmente a solução em momentos como esse que nós estamos vivendo. E como que isso fica claro e comprovado, que eu estou falando, não é só pura vaidade, né? A primeira coisa que o governo fez foi tomar medidas de natureza tributária. Por quê? Porque ele viu que as empresas iam, em face da crise econômica gerada pela pandemia, iam começar a reduzir as suas atividades. Isso levaria a uma redução, um encolhimento, vamos assim dizer, da atividade econômica e, consequentemente, viriam todas as consequências, né? Consequentemente, aqui no pleonasmo, as consequências desse encolhimento da atividade econômica, como desemprego, recessão, etc. Então, para mitigar esses efeitos, para arrefecer esses efeitos perversos que são causados
tanto por uma crise como por outra, o governo, então, decidiu postergar a data de pagamento de alguns tributos em relação às empresas, principalmente, né? Então, postergou a data de pagamento do FGTS, postergou a data de pagamento do Simples Nacional, postergou a data de pagamento das contribuições previdenciárias, FIS, COFINS, sobre a folha de salários. Além disso, houve suspensão dos prazos administrativos, a Fazenda Nacional suspendeu também os atos de cobrança e estabeleceu condições mais favoráveis para a transação. Além disso, houve uma redução da cobrança de tributos, isso não alcança os advogados especificamente, mas, exatamente, do Sistema S, mas as empresas que atuam com determinados produtos. Então, reduziu tributos, as contribuições relativas ao Sistema S, reduziu IPI, Imposto de Importação, IOF sobre crédito, relativos a produtos, a importação de produtos, industrialização de produtos, etc., que são necessários à produção de insumos necessários a fazer frente a essa crise sanitária que nós estamos vivendo. Então, produtos necessários à produção de álcool gel, respiradores, tudo isso, todos esses tiveram ou isenção ou redução de carga tributária, que é, de fato, bastante importante. Então, nessas medidas em si, a gente já observa que o governo atuou fortemente através da tributação para arrefecer as consequências da crise sanitária e econômica. Lógico que são medidas bastante produtivas, mas a moratória não é o suficiente para resolver o problema. Então, genericamente falando, foram essas as medidas, ou respondendo à sua questão, que o governo tomou em matéria tributária, né, envolvendo tributos, para tentar diminuir as consequências das crises que nós estamos vivendo. Mato Grosso teve uma particularidade, só pegando um gancho aí na sua fala, a respeito do álcool gel ou álcool 70, o NCM aqui no decreto, na nossa legislação, saiu errado, não saiu com NCM, o certo seria um NCM que está lá, álcool impróprio para consumo humano, que seria álcool, né, fitossanitário. Sim. E saiu álcool próprio para consumo humano, ou seja, a redução na alíquota se dá para o álcool de bebida, o que é bom também, né? E não vamos reclamar disso não, porque todo mundo trancado em casa é quase uma necessidade. Então, é verdade, não, realmente é. Mas eu te confesso que a agonia com a incerteza é tanto que nem vontade de tomar um vinhozinho, alguma coisa eu tenho ultimamente. Não é a mesma coisa, né? Ao contrário, é que todo dia eu tô tomando um vinhozinho. Não. Eu perdi a vontade completamente. No momento eu estou concentrada na minha agonia. Pessoal, para mim travou. Só queria que vocês respondessem se fui eu que travei ou se foi a professora Betina. Ramon, obrigada. Parabéns por estar... Voltou, agora voltou. Voltou? Deu uma travadinha normal. Para mim não travou. Não? Não. Será que eu que travei para você? Não sei, aqui estava tudo normal. Agora voltou, vamos dar continuidade, né? A gente estava falando lá a respeito das medidas do governo federal. O que eu vi foram medidas tímidas, assim. Achei que ficou faltando mais redução. Isso. É aí que eu ia chegar. É aí que eu ia chegar nas nossas... Então, vamos dar continuidade. Isso eu ia perguntar, na sua visão, quais são as medidas que o governo não adotou e que deveria ter adotado? Pois é, isso que o meu feeling, o meu sentir em relação a esse pacote de medidas tributárias é que elas são boas, são positivas, mas elas são de todo insuficientes, porque realmente as empresas, a gente que atua na área tributária e atua fortemente no ambiente empresarial, vê que isso não é o bastante
para que elas possam manter os seus níveis de empregabilidade e de produção, né? Porque elas estão parando a produção em razão da falta de procura, do não consumo, né? Então, o que precisaria ser feito? Precisaria aumentar ou reduzir ainda mais tributos, né? E aí, lógico, reduzir despesas também, porque o que a gente vai falar e vai enfrentar um pouquinho mais para frente, até havíamos comentado a questão dos empréstimos compulsórios, etc. Despesas você se refere às empresas fazendo um planejamento de redução de despesa ou o Estado? O Estado tem que reduzir despesas e não aumentar tributos. Ao invés de aumentar tributos, reduzir despesas. Eu sou super aluna, viu? Vou anotando real. Tá? O Estado, na minha opinião, teria que reduzir um pouquinho mais os tributos e também, para não precisar aumentar esses tributos ou manter os níveis de cobrança, reduzir as despesas. Ou seja, as alterações têm que ser de nível fiscal e não só tributário. Então, a gente sabe que o governo está tendo despesas consideráveis, com o pagamento para os autônomos, com a suplementação dos salários que tem daqueles que estão tendo a sua carga horária ou a jornada de trabalho reduzida. Enfim, tudo isso gera um ônus muito grande para o Estado. E é nessa medida, e isso não é fácil, eu reconheço que para o governo isso não é fácil, sobretudo agora para o foram Ministério 3,26% do nosso PIB. Em medidas lançadas, efetivamente já atingidas 2,5%, que refletem 750 bilhões que o governo. Isso que a gente já estava com 1,5% do PIB negativo, que eram 140 bilhões. Então assim, não dá, dinheiro não nasce em árvore, nem no pé de fruta no jardim de ninguém. Né? O dinheiro vem da arrecadação tributária, fundamentalmente. Né? Então, é lógico, na hora que o governo se desespera com os seus altos custos, o que ele faz? Vai querer aumentar tributo automaticamente. Mas veja que outros governos optaram justamente pelo contrário, por reduzir a carga tributária, porque isso pode significar uma elevação dos níveis de produção e reversão desse quadro econômico. Então, apesar de que aparentemente possa parecer que a elevação da carga tributária ou a manutenção dos níveis em estado de crise da cobrança de tributos possa parecer a solução, na verdade, essa não é a solução ideal. Né? O ideal, a gente tem um exemplo muito claro disso na chamada curva de Laffer. Né? Laffer provou que, naquela época, nos Estados Unidos, o que eles fizeram? Aumentaram as alíquotas para incrementar a carga tributária. O que aconteceu? Na medida que eles aumentaram o tributo, a produção se acanhou, se reduziu. E aí, o que acontece? Se não produz, não vende, não há fato gerador de tributo, não há riqueza a ser tributada. Então, a elevação da carga tributária significou uma redução na arrecadação. A elevação da alíquota resultou na redução da arrecadação. Quanto mais se subia o tributo a ser pago, menor eram os níveis de arrecadação pelo Estado. Por isso que o Trump agora, o que ele fez antes da crise, quando ele assumiu o governo? Ele reduziu a tributação, foi justamente o contrário. Eu estou reduzindo a tributação das empresas para trazer as empresas para dentro do Estado, do Estado americano, então tirar do México, tirar as empresas que estavam em outros países, trazer elas para dentro dos Estados Unidos para que elas produzam riqueza e gerem empregos e desenvolvimento. Ele adotou exatamente a proposta de Laffer. Não vale a pena elevar a alíquota, porque isso não significa automaticamente um aumento na arrecadação tributária. Então, nesse sentido, é que é importante esse tipo de experiência nortear as atitudes dos governos em momentos de crise como esse. Ou seja, já está provado que não adianta aumentar a carga tributária.
Então, vamos, nesse momento, reduzir para incrementar a produção. Então, essas medidas são acanhadas. Acho que deveria haver uma redução da carga tributária e creio que isso aumentaria a arrecadação e geraria recursos para fazer frente às despesas que o governo está tendo com essa crise sanitária. Concordo em gênero, número e grau. Ia dar um oi para minha sócia que entrou, Ellen Guedes, está aqui super interagindo, concordando também, dizendo que o Estado só tem a receita porque o contribuinte está ativo girando. Então, se a gente aumentar a carga tributária, inclusive está fadada à falência, né? Quando você começou falando sobre o princípio da solidariedade, é isso mesmo que a gente deveria aplicar com um pouco mais de eficiência, né? Porque o que temos visto aqui no Mato Grosso, com exceção do agronegócio que está indo aí na contramão da crise, e a gente tem visto a maioria das empresas do agronegócio faturando 30% mais, mas não reflete a realidade do país, né? E nem dos demais empresários. Mas deveríamos olhar com um pouco mais de atenção para essas empresas, inclusive para a nossa classe, né? Que prestamos serviço. E aí iríamos entrar nisso, os impactos tributários para nós, advogados, né? E se tem alguma medida também que poderia ter sido feita em relação a prestador de serviço autônomo ou para advocacia, e o que você enxerga para os advogados, como a gente pode estar também aí minimizando esses impactos. Então, essas moratórias que ele deu, prorrogação do prazo de pagamento dos tributos, como eu falei, FGTS, contribuições previdenciárias, inclusive a moratória do Simples Nacional, enfim, tudo isso alcança também os advogados e os escritórios de advocacia, a depender do seu tamanho, né, da sua dimensão. Nós temos advogados que atuam de maneira autônoma, atuam através de uma empresa individual, ou ainda nós temos sociedades profissionais optantes do lucro presumido, e ainda temos as grandes bancas que atuam apurando o imposto de renda pelo lucro real. Então, nós temos várias categorias dentro de uma só categoria da advocacia, e cada um tem um tratamento tributário diferente. Essas postergações de carga tributária alcançaram todas as categorias e beneficiam naturalmente todas as categorias. Mas no dia a dia a gente vê, como eu te falei, que isso é insuficiente. Então, assim, esperávamos uma maior redução da carga tributária em outros pontos, esperávamos. Ou até quem sabe, uma postergação maior do tributo, porque o que acontece é o seguinte: não é que nós estamos liberados do pagamento desses tributos. Nós vamos ter que pagar exatamente. O que o Estado deu foi uma moratória, o Estado aqui entendido lato sensu, né? A União foi uma moratória desses tributos. E aí a gente vai ter que, lá na frente, pagar esses tributos. Será que a economia já vai ter voltado ao normal? Os nossos clientes vão estar realmente nos procurando com maior intensidade lá na frente, para que a gente possa efetivamente saldar esses débitos, porque nós estamos, na verdade, acumulando débitos tributários para serem pagos lá na frente. O que a gente espera, quem sabe, é um parcelamento lá na frente, especial para pagamento desses tributos. É possível, eu creio até que, a depender do andar da carruagem aí da crise, porque todos nós estamos vivendo um estado de absoluta incerteza, eles vão fazer isso, mas não tenho certeza, né? Então, eu acho que essa seria uma providência bastante saudável, que seria o parcelamento desses débitos que nós estamos assumindo. Eu, pessoalmente, se eu pudesse não pagar, não esperar para pagar depois, eu não tenho estado emocional para isso. Eu já gosto de pagar com 5 dias de antecedência, no caso. É o meu perfil, né? Eu vou anotar essa observação aqui, ó, se pagar com 5 dias de antecedência. Eu gosto muito de pagar, isso é familiar. É uma orientação paterna e materna, né? Para a organização, né? A gente realmente sempre fez assim. Então, eu me preocupo de estar assumindo um prejuízo. Então, o que acontece? Aí vem os escritórios de advocacia. Como que essa crise influencia na atividade da advocacia?
de várias formas. O que nós que temos banca ou que integramos alguma banca, mas na verdade agora essa minha referência é expressa aqueles que gerem escritórios, donos de escritórios pequenos, individuais, em E que tem um sociedades. cabedal de empresas para orientar. Exatamente. E porque que tem uma empresa para administrar. Né? Essa é a situação. Nós, advogados, hoje em dia, não somos só advogados. A minha sócia fala isso o tempo todo. A gente tem que administrar uma empresa. Eu detesto isso. Eu todos os dias repito a mesma coisa. Não foi essa profissão que eu escolhi. Eu escolhi escrever petições, fazer sustentação, escrever pareceres. Eu não escrevi. Lá no escritório, é ela que toma conta de tudo. E eu nem sei o valor das nossas contas, acredita? Eu falo, mas vem cá, quanto que a gente pagou mesmo? Porque se não é ela, eu não sou nada, eu não entendo realmente. Então, sinta-se feliz. E seja muito grata, porque é uma tarefa inglória, né? E é desesperador, né? Então, assim, ela sabe que atrasar tudo. O meu quinto dia antes ia ser 5 dias depois, não ia funcionar aqui. Aí é duro, porque daí vinha ela fala, juros. Como que você mantém a empresa em pé, né? A sociedade de profissionais, né? Não vamos falar empresa, que o Fisco vai adorar ouvir a gente falar que é empresa. Não é empresa, mas tem um caráter de a gente tem que administrar toda aquela pessoa jurídica, vamos assim dizer, e tudo que implica, né, gerir uma pessoa jurídica. Então, assim, qual é o impasse que nós, advogados, estamos sofrendo agora diante da crise, nós que gerimos a nossa própria vida, sejamos nós pequenos, médios ou grandes. Lógico que a condição de um advogado empregado não é a ele que eu me refiro nesse caso. Ou às vezes. Eu tô achando que é para mim essa aulão, hein? Um aulão. Já... na verdade, o que a gente tem que fazer é uma questão de gerência, né? Nós temos que nos preocupar, primeiro, com os nossos prestadores, os nossos até sócios, os nossos parceiros de escritório, aqueles que fazem a coisa acontecer. Temos que nos preocupar com fluxo de caixa. Temos que ter esse fluxo de caixa para lá na frente saldar os débitos e para saldar os débitos do mês também. E temos que nos preocupar em manter os nossos clientes. Essa fórmula, nesses dias, é dificílima. É de tirar o sono e não querer tomar vinho, nem coisa, nem nada. Entendeu? A sua sócia provavelmente está na mesma situação que eu. Porque assim. Não, a gente foi pela via inversa. A gente está bebendo justamente para tentar esquecer, sabe? Senão a gente não dorme. Eu dormir um vinhozinho. Para eu dormir, eu preciso resolver mentalmente, aí eu esqueço. Se eu beber, e aí passa, depois de meia hora, eu lembro de tudo e não funcionou nada para mim. Então, realmente, eu fico pensando como eu vou resolver essa crise, assim, sem reduzir nenhuma remuneração, nem de quem é seletista, nem de quem não é. Como administrar as despesas se os recursos não entram. E por que os recursos não entram? Eu creio que com muitos de vocês tem acontecido a mesma coisa que aconteceu comigo. Os clientes nos procuram e eles querem, nos contratos mensais, às vezes, uma redução. Ou eles querem a mesma moratória que nós estamos tendo em relação aos tributos, em relação àqueles valores que eles estão devendo para nós. Tudo bem, vamos lhe pagar daqui 3 meses. Dá uma tranquilidade, você sabe que você tem o seu tributo para pagar no prazo de 3 meses. E o desafio é atendê-los com gentileza e educação, porque cada vez que a gente recebe um telefonema desses, a gente entra num estado de desespero, né? E, na verdade, nossos clientes são os nossos parceiros, são as nossas razões de ser. A gente também não pode abandonar, mas como Exato. passar ao nosso lado de que também vivemos do nosso trabalho, né? Exatamente. Então, os nossos clientes têm que sentir em nós parceiros de um momento difícil. E aí, para isso, Lorena, eu vou te dizer uma coisa. No meu caso, eu também é uma questão de educação financeira, familiar. Eu tenho uma plena convicção de que tudo nasce em casa. Toda a formação da gente básica nasce em casa. Então, eu sou paulista, me mudei para o Paraná há 33 anos atrás. E aí, aqui eu resolvi me estabelecer.
abri um escritório, uma louca de pedra, abri uma portinha sozinha, sem sócio, sem nada, porque eu tinha feito faculdade em São Paulo, os amigos em São Paulo. Enfim, comecei eu uma mesa, uma cadeira e só, né? E ali eu, enfim, de lá para cá sofri todos os Eu sou reveses, tão né? fã de começos, sou muito fã dos começos. Mas eu vou te falar que é um sofrimento enorme, aquela coisa de querer largar. Mas, assim, todas as vezes que eu ganhei um centavo dentro do escritório, eu fiz a seguinte divisão: 30% para poupança, 30% para as despesas, 30% para mim. E isso, assim, de Oh, R$ 1.000, 1.000.000, eu estou esperando, quem vamos, sabe? Vamos ver, tem umas questões aí, né? Eu estou vamos. esperando, depois de 33 anos de advocacia, quem sabe? Mas De já mil, tem que ter. de R$ 1.000 sei lá, de R$ 500, R$ 1.000, 100.000, o que for, sempre a mesma divisão. Isso faz com que a gente ter essa reserva, esse fluxo de caixa, faz com que a gente consiga passar com tranquilidade pelas crises. Passei assim em 2015, sem reduzir salários, sem dispensar ninguém. A gente tem que ter criatividade e coragem para manter aquelas pessoas que a gente sabe que trabalham como a gente gosta, com a gente e satisfeitas, né? Então, que a gente, nós, donos, enfim, eu sou a única sócia fundadora lá do meu escritório, nós temos que ter a sensibilidade de saber, olha, quem vai sofrer nessa crise sou eu e não eles Eles. que estão ao meu lado, sempre vestindo a camisa, etc. E nem o cliente. Então, assim, você assume um impacto, tanto do cliente como da sua banca. Então, é nesse sentido que é importante, nesse momento, ter uma reserva para poder ter esse fluxo de caixa, manter uma equipe competente e, ao mesmo Ativa. tempo, estender a mão para o cliente, falar, olha, eu estou do seu lado nesse momento de crise, vamos seguir juntos, a parceria é importante para mim. Puxa, professora, quando te convidei, já imaginava que seria uma live muito especial mesmo, né? Mas não imaginei que fosse ser tanto. Estou me identificando em vários pontos, vários mesmo. Você falando tá parecendo muito a minha sócia, porque a gente começou também aí 10 anos atrás, do nada, só com uma mesa, uma cadeira e um empréstimo no banco e um empréstimo de um amigo. O pai dela está aqui, nosso maior incentivador, pode testemunha disso. E a gente se formou dividindo competências. E para a gente que somos duas e dividimos competências, é muito difícil. Imagina uma pessoa só, né? Dar conta de fazer esse lado empresarial, que eu não me dou bem. E se eu tivesse um escritório sozinha, provavelmente seria um fracasso, porque minha sócia que assume toda essa parte. E eu fico aí com a parte mais externa, ela é um perfil mais interno, então a gente se equilibra muito. Agora, imagina uma sociedade, uma pessoa de São Paulo que não tinha amigos, abriu um escritório 33 anos atrás e assumiu e incorporou todas essas funções do escritório, né? E aí, nesses momentos de crise, a gente vê que realmente é um divisor de águas, que tudo aqueles seus 33 anos se refletem nesse momento, na maneira que você se posiciona, não só internamente, pelos seus colaboradores, né? Aí prezando Sim. acima de tudo o salário deles e a competência, pautando o seu escritório no princípio da solidariedade e dando a mão para os seus clientes. A gente está no Pois é. mesmo momento aqui, a gente recebe bastante ligação. Nossa frustração de receita foi aí grande e a maioria das notas a gente já tinha emitido. Então não tem que pagar porque somos do Simples, né? Mas vamos ter que É, pagar daqui a um tempo. Mas é, nesse momento cabe a isso, a gente se reinventar, não é, soltar a mão de ninguém. E eu acho que eles se espelham muito e veem na gente, né, uma fortaleza, uma identidade, assim como eu tô vendo em você. E te parabenizo muito, muito mesmo pela obrigada. sua atitude. Aprendi muito. Eu vim aqui esperando dicas de tributário e recebi dica de uma pessoa humana, sabe? Obrigada, Um obrigada, bate-papo de humano, assim, bem humano. Então, estou realmente obrigada. impactada mesmo com as suas palavras e mais uma vez recebo aí um presente em forma de conhecimento, né? Eu é que agradeço e, sabendo que posso contribuir, fico ainda mais feliz
com o convite. Ó, então, a gente tá, já falamos, a gente vai falando, né? É, é, Sobre a nossa última pergunta, que a maioria do perfil é advogados e jovens, 80% das pessoas que nos assistem são jovens advogados, querendo iniciar na carreira tributária ou com dicas para como se destacar no direito tributário. Essas pessoas estão muito desacreditadas, porque estão falando, olha, todas as empresas estão quebrando, as empresas não têm dinheiro, não estão é. pagando, então vou abandonar a profissão e tal. Eu queria muito que com essa sua sensibilidade pudesse dizer para eles qual que é o papel do advogado nesse cenário e depois, para aqueles que querem começar, uma dica para quem está começando, ainda mesmo que comece nesse cenário de pandemia. Na área tributária. Isso. Isso. Eu acho que em relação à sua pergunta, um pouco eu respondi na minha questão anterior. A dica é foco no fluxo de caixa, né? Por menor que ele seja, não precisa ser um fluxo de caixa altíssimo, é o dinheiro que eu tenho para trabalhar. Foco nesse fluxo de caixa, criatividade e coragem para enfrentar a crise. Não é fácil, não é fácil. A gente perde o sono. Quando eu falo assim, parece que é tão fácil. Não, não é, né? É muito estresse. E também essa parceria. A gente tem que convencer o cliente de que nós somos parceiros nesse momento, ou convencer não, fazer com que eles sintam efetivamente essa parceria, né? Ela tem que ser muito concreta. Então, é aquilo que você falou, a vontade que dá, às vezes, é de falar, chega, eu não aguento mais, não tem condição, eu luto, parece que não saio do lugar. A sensação que dá é isso, mas eu posso dizer, porque eu sou exatamente esse modelo que comecei sozinha, numa sala, e hoje nós somos em 12 pessoas no escritório, assim, embaixo das minhas asas, vamos assim dizer. Para mim, isso já é uma indústria, né? Tudo, a gente pensa que nada, você tem 12 famílias em relação às quais você tem responsabilidade. Então, acontece, a coisa acontece. É lento, mas acontece e vale muito a pena. Sempre tendo foco, não. Manter uma equipe de qualidade, de pessoas aptas e competentes, comprometidas com a advocacia e com a sua cara, com o seu modelo de advocacia. Isso é sempre muito importante. Pautado na ética absoluta. Nós temos que dar o exemplo. Nós interpretamos e aplicamos a lei. Se a gente não der o exemplo, eu não sei que profissão vai dar. Eu leciono os mesmos 33 anos que eu advogo. Comecei dando aula de Direito Civil com a Marilena Diniz, mas eu assistente da Marilena Diniz. Depois mudei para o tributário. Mas durante esse período que eu tenho lecionado, eu sempre digo para os alunos, não adianta querer me enganar com pequenas coisas aqui. Primeiro, eu não desculpo, eu sou 8.800, né? E segundo, é o seguinte, daqui tem que sair o exemplo, né? Então, a advocacia, eu acho que, lógico, todas as profissões liberais e qualquer profissão que não seja liberal também devem ser pautadas pela ética. Mas na advocacia, para mim, isso é mais marcante. Uma retidão de caráter absoluta, foco no cliente, nos problemas, dedicação absoluta. Eu às vezes, não dou um conselho muito salutar, sem hora, eu não tenho hora. Se o cliente precisar 11, 10, 7, a hora que for, com raríssimas exceções, a não ser que eu realmente esteja envolvida com outro trabalho, uma palestra, alguma outra situação, eu vou estar atendendo. Então, essa é o meu conselho. Cuidar sempre do caixa, ter uma equipe comprometida e ética e estar sempre ao lado do cliente para o que ele precisar. A gente fez um e-book, eu tô rindo aqui, foi muito engraçado. A gente fez um e-book com 10 passos aí da advocacia, e dentre esses 10 você falou 5. O nosso, acho que quarto é ética e honestidade. O terceiro é se inscreva nos quadros da ordem, porque a OAB nos possibilita abrir muitas portas, né? Dentro da OAB a gente conhece colegas que estão mais avançados e a gente pode fazer essa troca de experiência muito boa. Os 2 foi o que você falou de parcerias. Então, muito legal que mesmo assim distante, e óbvio, né, os seus anos de experiência muito maiores aí que os nossos, mas a gente tá num caminho, então quer dizer, eu tô me sentindo no caminho certo.
Tinha ouvido falar. Você Então, é falou isso e mesmo. eu Eu acho que posso, seria. eu sou a observação empírica que dá certo. Que bom, Dá eu fico certo, tá? muito Dá feliz, muito certo. Não feliz da acaba gente o estar. sofrimento, né? Mas dá certo. Professora, a gente tinha combinado. No final, eu vou pedir só para você deixar uma mensagem final. A gente ainda tem bastante tempo, tem aí 20 minutos. Mas eu queria muito saber a sua opinião sobre empréstimo, sobre a possibilidade de criação de novos impostos, né, novos tributos aí em dias de pandemia. E a gente viu que tem o PL 34 e o PL 50, mas daí eu vou deixar para, na sua abordagem, você nos dar esse aulão. Então, nós estamos aí com uma dupla bombástica, né? Um projeto de lei da Câmara e outro do Senado, criando impostos na contramão de tudo que a gente vem falando desde o começo aqui da nossa conversa, né? Eu acho que efetivamente o caso é de redução da carga tributária e não de incremento, mas observe que a posição dos políticos pelo que é mais confortável. Eles tinham que cortar na carne, eles tinham que cortar, assim como os empregados estão tendo um corte nos seus salários, redução de carga horária, a classe política deveria dar o exemplo. Eles deveriam reduzir os seus ganhos, os custos com o poder legislativo, outras coisas, enfim, tem outras coisas no governo, despesas para reduzir, para fazer frente a essas despesas. E aí, ao invés de aumentar, como eu já disse anteriormente, deveriam reduzir a carga tributária. E não. O que nós estamos observando? Tentativas de se criar situações que até a Constituição autoriza. A Constituição autoriza a criação de empréstimo compulsório em situação de calamidade pública. Só que nós estamos num estado de calamidade pública com forte repercussão na economia. Então, a solução constitucional pode não ser a melhor nesse caso, e eu julgo que não seja efetivamente. Então, pensando na questão do empréstimo compulsório da Câmara, né, que vai ser cobrado só em 2020 para ser devolvido em 2021. É um empréstimo compulsório que vai ter que ser pago por empresas que têm um lucro líquido acima de 1 milhão, se não me engano. Um bi, um bi. 1 bilhão. 1 bilhão. É faturamento. Aí que De, está a diferença. Não é lucro, não, sobre o faturamento. sobre o faturamento. E 10% do lucro líquido, eles vão ter que pagar a título de empréstimo compulsório, 10% do lucro líquido. O que significa isso? 10% do lucro líquido, mais os 9% que já se paga, porque, na verdade, esse empréstimo compulsório é um adicional da CSLL. Então, nós estamos, um empréstimo compulsório que é, na verdade, uma contribuição sobre o lucro líquido. Lógico que tem vários aspectos jurídicos a serem enfrentados aí. Eu fui aluna do professor Geraldo Ataliba e ele tive essa felicidade, né? E ele dizia que os empréstimos compulsórios do artigo 148 ou são impostos, ou são taxas, ou são contribuições, a depender da materialidade do critério material. Então, nesse caso, eu acho que nós temos um adicional da contribuição social sobre o lucro líquido e seria uma contribuição se não fosse destinado a cobrir os custos com a pandemia, com essa crise sanitária que nós estamos vivendo. De qualquer maneira, sobre o lucro líquido, nós já temos dos 9% como regra. Então, nós vamos ter aí 19%, e isso é confiscatório. Então, apesar da Constituição autorizar a cobrança desse empréstimo compulsório, nos patamares em que isso se dará, de acordo com a proposta da Câmara, nós teremos uma cobrança de natureza confiscatória que é vedada pelo sistema. Então, não acho que seja uma boa ideia nem esse empréstimo compulsório. Diga, você quer falar alguma coisa? Eu ia perguntar, porque a gente viu a gente conversou já bastante aqui e eu não tinha visto esse posicionamento ainda, então estou assim bem estimulada porque faz muito sentido mesmo que seja confiscatório, no sentido de confiscatório. E se a gente instituísse impostos sobre grandes fortunas com o mesmo requisito, como que é o PL 50, também atribuiríamos o requisito confiscatório? Olha, o que acontece é o seguinte: como que a gente avalia a vedação da cobrança com efeito confiscatório?
é confiscatório aquele tributo que absorva a tamanha parcela da propriedade do contribuinte que esteja absorvendo, na verdade, quase que a totalidade da propriedade. Então, o direito de propriedade é garantido no Brasil. Então, a cobrança de tributo, com a desculpa de que é o tributo, para expropriar a propriedade privada, ela é vedada. Eu não estou expropriando, eu não estou tomando a propriedade do meu do contribuinte. Eu só estou cobrando um tributo pesadinho. Esse pesadinho aí tem um limite, né? Veja que a gente já paga imposto sobre a renda sobre esse lucro. A CSLL já é praticamente uma nova incidência sobre uma mesma base de riqueza. Então, na verdade, me parece que esse empréstimo tem natureza confiscatória. No caso do imposto sobre grandes fortunas, é fato que a União tem autorização para instituir o imposto sobre grandes fortunas. Por que o imposto sobre grandes fortunas nunca foi instituído? Porque é de muito difícil fiscalização. O que é grande fortuna? É um conceito aberto. Eu posso ter uma grande fortuna em brilhantes, quadros, joias, isso tudo dentro de um cofre e o fisco nunca vai conseguir descobrir. Então, essa dificuldade de fiscalização sempre impediu a cobrança do tributo. O que os nossos parlamentares estão demonstrando com esse projeto de lei do Senado? Ora, vamos já que nós nunca cobramos o imposto sobre grandes fortunas, vamos fazê-lo agora, a grande chance que nós temos, e depois ele já fica aí. Só que o que eles estão considerando? O que está declarado no imposto de renda. E grandes fortunas podem não estar declaradas. Joias, brilhantes, a pessoa pode ter um brilhante de não sei quantos quilates num saquinho guardado dentro do cofre de casa que supera tudo que ela tem declarado no imposto de renda. Então, o que já está no imposto de renda e que já é tributado vai ser sobretaxado, vamos assim dizer, com a cobrança do imposto sobre grandes fortunas, porque é o que eles estão considerando. Ninguém está, pelo menos nesse texto, né? Ninguém está pensando num conceito efetivo de grandes fortunas. E aí, e também o valor que se dá para grandes fortunas nesse projeto é absolutamente absurdo, né? 2.400.000 é a primeira linha. Imagina se quem tem 2.400.000 está bem, não está mal, ó, deu aí uma boa poupança para o resto da vida. Mas né? não instituiria. Mas não é grandes fortunas nos termos da lei, principalmente com o que se gasta no Brasil, considerando o limite de isenção do imposto de renda, por N motivos. Então, essa ideia que está refletida no projeto de lei, ela é muito ruim. E aí, o que está se dizendo? Vamos cobrar primeiro um empréstimo compulsório, em razão da anterioridade, e depois, no ano que vem, se converte num imposto, eles falam provisório de grandes fortunas. Agora, esse imposto provisório de grandes fortunas também não ficou claro para mim no texto em que medida seria essa provisoriedade. Enfim, eu acho que... eu até, sinceramente, acho que isso não vai passar, porque é lei complementar, tem quórum específico para aprovação, enfim, mas tudo é possível e aí a gente vai estar vivendo o pior dos mundos, que é exatamente o contrário do que eu acho que tem que ser, do que eu acho que é solidariedade em matéria tributária e dessa visão humanística que eu acho que deve haver nesse momento que nós estamos, pelo qual nós estamos passando. Sobre imposto sobre grandes fortunas, eu tenho me assustado um pouco, porque eu acompanho aí alguns senadores e deputados nas redes sociais, e eu vi muitos postando que são favoráveis ao IGF, né? A empréstimo compulsório não, inclusive o próprio relator retirou de pauta, e quando retirou a gente entendeu que seria uma vitória, né? Nossa, e do contribuinte. Mas ele retirou com a seguinte observação, que ele vai mudar a base de cálculo porque 1 bilhão, de repente, não atende à necessidade do Brasil hoje, em frente à pandemia, que então seria reduzido para 500 milhões. Eu falei, bom, então tirou, não foi para melhorar, não, foi para piorar. Eu acho que esse tipo de negociação não vai... Eu espero que não vingue, né? Mas, assim, tem vários aspectos questionáveis em cada uma dessas legislações, enfim, das duas legislações, não, propostas de lei complementar, mas eu acho que o principal é realmente a exata dimensão
do do que que é. E é também quem grande garante que fortuna. atingir a finalidade, né? Porque o empresário bilionário, e a gente não tem assim tantos bilionários no Brasil, nem tantas empresas com faturamento bilionário no ano anterior. Mas vamos É, supor que a gente pegue mais ou menos uns 70, estava fazendo um estudo sobre isso, temos uma média de 70 a 100 bilionários. Empresas que faturaram no ano passado mais de bilhão. Se a gente pega essas empresas, ora, com certeza ela tem um grupo jurídico muito estruturado, um planejamento tributário de ponta e um planejamento também aí que preveja a questão do empréstimo compulsório e também do imposto sobre grandes fortunas. Então, talvez fosse um tiro no pé e essas empresas acabassem optando por investir em outros países ou por mudar a sede para o Paraguai, entendeu? Não deixariam de comercializar aqui, mas tirariam sua sede daqui, o que ia diminuir emprego, renda e fomento da economia, né? A gente não sabe se vai atingir o objetivo. não, realmente não sabe. Assim, olha, radicalmente sobre esse contrário ao imposto sobre grandes fortunas, eu não sou. Eu acho, como eu falei, que eu acredito no papel da solidariedade na tributação, eu acredito que é necessária uma tributação progressiva, uma progressividade em relação a todos os impostos, mas uma progressividade lenta e gradual, não da maneira como se faz no Brasil. E assim, e cobrando-se impostos progressivos, ou seja, mais de quem tem mais, menos de quem tem menos, e nada de quem não tem condição de suportar uma carga tributária, fazendo isso, os recursos que ingressariam nos cofres públicos têm que chegar na mão dos mesmos menos favorecidos. Esse é o grande problema, porque a gente pode ter uma tributação progressiva que tire um pouquinho de quem tem mais para dar para quem tem menos. Isso é justiça fiscal, isso é solidariedade, não só no Brasil, mas em todos os países democráticos do mundo isso acontece. Mas o fato é que o dinheiro que se tira do mais rico tem que chegar na mão do mais pobre. Aí que é o grande problema, esse meio do caminho aí. Aí a gente sai um pouquinho do tributário e entra no orçamentário. Como que vai chegar? Está chegando através, por exemplo, desse auxílio de R$ 600. Exato. Né? Então, eu, pessoalmente, eu sempre ouvi assim, opiniões contrárias à Bolsa Família. Ah, a Bolsa Família é dar o peixe, tem que ensinar a pescar, não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Depois é o seguinte, diante Eu de um sou quadro, favorável, hein? né? A gente ouve muito isso. Diante de um país em que há 14 milhões de famílias em estado de pobreza e miserabilidade, se você não der o peixe, a pessoa até aprender, ela morreu, até aprender a pescar. Ela já morreu de fome. Então tem que dar o peixe e ensinar É a ensinar a pescar. pescar. Então, eu E acho retirando que gradativo, né? exatamente, esses programas de transferência de renda são fundamentais. E que renda que será transferida? Essa que saiu da carga tributária dos mais ricos para os mais pobres. Mas não de maneira que está se fazendo aqui confiscatoriamente, de maneira excessiva. Isso é uma situação que se dá ao longo de décadas, até de séculos, Então, eu já ia até essa transferência. perguntar, eu já até emendar na nossa pergunta. A gente está com 7 minutos, eu queria muito perguntar essa. Eu sou Sim, super entusiasta da reforma tributária, acompanho a reforma tributária, inclusive fui nas últimas reuniões do Congresso Nacional, na instalação da Comissão Mista junto ao Congresso Nacional. Queria muito saber a sua opinião. Se tudo isso, então, não culminaria numa necessidade maior da reforma tributária, e se essa reforma tributária de fato acontecesse, e seria a solução do Brasil, ia resolver tudo isso aí via reforma tributária. Para ter um sistema tributário ótimo, eu já falei isso várias vezes para os meus alunos, tem que implodir e começar do zero. Né? Não tem. Porque o que acontece? Obrigada, o que acontece? A tributação é uma opção política. Então, hoje a gente não consegue estudar política, não consegue estudar direito tributário sem uma abordagem política e também em face das ciências econômicas, a chamada análise econômica do direito tributário. Precisa ter uma análise interdisciplinar. Por quê? Porque nós, operadores, temos que conhecer qual é a opção do gestor para a política do país ou do estado ou do município, que nem fez o Trump lá. Quero reduzir a carga tributária para aumentar o nível de crescimento. É uma opção política. Então, você vai estudar em cima daquilo o direito tributário sobre aquele suporte físico, vamos assim dizer, aqueles textos normativos que estabelecem, que refletem a opção política. O que acontece? Nós não temos uma opção
no Brasil por realizar justiça fiscal, justiça social. Então, eu acho que o sistema precisa de reformas. Eu acho o seguinte, eu sei que tem grandes colegas, o meu melhor e mais querido professor, Roque Carrasa, que é super contrário à reforma. O Heleno, então, dá soco na mesa, fica super bravo, acho que não tem que ter reforma. Eles têm todos razão no seguinte ponto: reformas em nível infraconstitucional seriam bastante. Tá? O que seria a proposta mais ou menos do governo federal, da Vanessa Canado, né? Isso, exatamente. Propostas em nível, alterando as leis do ICMS, a do imposto de renda, a gente conseguiria resolver muito. Mas o problema é o seguinte: o empresariado quer a reforma. E eu acho que nós, operadores do direito, não podemos pôr areia nas coisas, porque a gente vive pondo areia. Isso não pode por causa disso, isso não pode por causa daquilo. Então, assim, eu acho que o nosso papel como operador de direito tributário é sugerir melhorias nos textos de reforma e buscar uma reforma que vá mitigar os problemas que a gente tem hoje. Não acredito que não existe uma reforma tributária que vá resolver 100% dos problemas do país. Veja o que eu falei lá no começo da importância do direito tributário. Está todo mundo focado na reforma tributária porque acha que, havendo reforma tributária, vai haver um crescimento econômico, todo mundo Vamos vai entrar para o ganhar altos CDE. salários, altos rendimentos, dividendos, etc. Então, as pessoas depositam as suas expectativas no direito tributário, porque ele realmente pode dar respostas, né, às expectativas das pessoas. Então, eu sou favorável à reforma tributária, com temperamentos e ajustes, mas eu acho que ela é possível. Agora, está se falando em reforma tributária em face da Covid. Como ficaria? A mesma coisa? Eu realmente acho que a crise sanitária não tem repercussão na reforma tributária. Tem que seguir no caminho que ela estava indo, considerando um estado de normalidade. Verdade, verdade. Eu já falei desde o começo, sou entusiasta da reforma, mas não do projeto 110, nem do 45. Estava aí feliz com a comissão mista e a possibilidade de junção dos dois PLs. Eu esperava ansiosamente a criação de um PL do zero, e aí, dentro da possibilidade que o governo federal já tinha se manifestado, de, nesse primeiro momento, fazer a reforma só com os tributos federais, e aí os tributos federais que têm uma base sobre o consumo e deixar o restante, tirando ISS e tirando ICMS. Me preocupa muito que meu estado ele é produtor e não consumidor, e uma reforma nesse nível afetaria diretamente a arrecadação do meu estado, que já é muito prejudicado, né? Então, acompanho muito esse tema, porque eu acho que quem sabe seja uma tendência, né, de fazermos a reforma em fatias. E lá na frente, daqui uns 30, 40 anos, consertar essa bagunça toda. Eu acho complicado, assim. Olha, eu já estou começando a duvidar que essa reforma vai sair. Sinceramente, desde que eu Tem me exatos formei... 33 anos, desde que você se formou. Exatamente, desde que eu me formei, tem reforma, proposta de reforma. É que essa parece que está andando mais, tá? Né? Como nós tivemos a Previdência, etc., a reforma... Então, está se acreditando mais que vai haver um tipo de reforma. Mas eu sou meio cética em relação a esse assunto, embora seja entusiasta da ideia de reforma. Professora, entramos aqui no nosso último 1 minuto e 30 segundos. Eu queria muito... Passou muito rápido, né? Passou rápido, vou falar, verdade. eu fiz 2 folhas de anotação, realmente. Dê o microfone para a professora Betina, Betininha, dê Bezos, como diz a minha mãe, e ela vai ficar falando até cansar. E a gente vai amar, se pudesse, já emendava numa segunda live aqui. Professora, eu queria muito que você deixasse a sua mensagem final para essas 33 pessoas que estão ao vivo. Com certeza isso aqui passou bastante gente. Depois eu vou postar quantas pessoas ficaram aqui nos assistindo. Mas queria muito sua mensagem final. A minha mensagem é: para os advogados, nesse momento de crise, procurem observar aquele tripé ao qual eu me referi, né? Cuidar, na verdade, do capital de giro, dos profissionais que estão ao seu lado e dos seus clientes, sempre agindo com muita ética, muita retidão de caráter, porque isso faz toda a diferença, inclusive para os clientes, como exemplo, enfim,
né? E dizer que todos tenham força e coragem para aguentar esse momento difícil. A gente tem que acreditar de fato que vai passar, porque senão a gente perde as esperanças, e o brasileiro é esperançoso por natureza. Usem máscara, lavem as mãos, mantenham o distanciamento social, né? E amem essa Vai profissão que é desligar. maravilhosa, a profissão é maravilhosa. Eu A só gente tenho que te agradecer. Muito, muito obrigada pelo show de hoje.